Oi, eu sou a Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã. Esse vídeo é um vídeo de passo a passo. Vou fazer a capa de caderneta de vacinas com zíper, que a gente já tinha prometido há muito tempo essa capa. Finalmente consegui fazer o passo a passo dela para colocar aqui no canal. Então ela fecha com zíperzinho aqui a capa, ó. A gente vai fazer uma peça bem fácil, né? As mães adoram capa de caderneta, então vou mostrar o passo a passo dela aqui. E esse vídeo é uma retomada de passo a passo aqui no canal. Tô aqui com o cabelo preso, tava trabalhando mesmo, no meio do expediente tava fazendo a capa entre uma atividade e outra. Quem acompanha o canal sabe que aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre transformar o ateliê num negócio. E a gente tá voltando, agora que a gente completou 100 mil inscritos, com os passo a passo também aqui no canal, e a gente vai ter muitas peças, graças a Deus, né? Que eu sei que vocês gostam de passo a passo, e eu espero que vocês curtam muito esse. Como vocês sabem, eu sou muito direta, muito objetiva, eu já vou direto pro passo a passo, mas eu vou te pedir pra, se tu gostar do vídeo, tu deixar uma curtida aqui, que o YouTube entende, né, como que o vídeo é relevante, entrega para mais pessoas, isso me ajuda. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrita e compartilha esse vídeo nos grupos de passo a passo que tu participa, que tu vai me ajudar bastante, tá bom? Um beijo e vamos direto pro passo a passo, que eu sei que esse aqui tava bem esperado. Primeira etapa, que é essa parte de fora aqui da capa, tá? Então, ó, eu tô até usando o mesmo tecido aqui, então vou fazer essa, vou montar aqui pra ficar com essa listra. Então eu preciso de um pedaço de tecido. Deixa eu ver aqui, ó. Esse pedaço de tecido, ele tem 12 por 26. Esse pedaço de tecido, ele tem 5 centímetros, é uma tirinha, ó, de 5 centímetros por 26 também, que eu dobrei no meio, que a gente vai costurar aqui. E um quadrado de 26 por 26, aí, né, tu vai decidir as cores. Eu vou posicionar essa tira aqui, a frente desse tecido com a frente desse, e vou passar uma costura reta aqui, juntando tudo. Então, essa vai ser a primeira parte, pra gente ficar com a nossa, que ela vai ficar assim, ó, depois de costurada, tá? Que aí vai ficar, isso aqui vai ficar tudo junto, e depois a gente vai quiltar e refilar ainda. Ó, então eu fiz a costura, né, uni as 3 partes, e aí vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito, tá? Essa parte aqui fica solta mesmo, tá? Por quê? Depois que eu uni todas as partes, a gente sabe que tem 26 de altura, que foi a altura que a gente cortou o tecido. Eu vou medir quanto deu a largura, ficou com 37. Eu vou cortar um pedaço de manta, que eu uso a manta R2 gramatura 100, no mesmo tamanho que ficou a minha parte aqui de tecido, para eu poder quiltar. Depois a gente vai refilar para os nossos 34 por 24, mas aí depois a gente vê isso na continuação. Eu vou posicionar, vou passar para esse tecido fixar na manta, e eu vou vir e vou marcar o meu quilt, tá? Eu vou fazer uma telacê, eu vou fazer o quilt reto. Aqui eu vou fazer uma telacê, eu vou marcar com a caneta fantasminha e vou fazer uma telacê de 4 centímetros de largura. Só que, quando eu for costurar, quando eu for quiltar esse lado aqui, eu vou jogar isso aqui, essa nossa tirinha lá pro outro lado, e vou quiltar daqui pra cá, que aí eu vou usar até uma linha mais clarinha. Depois eu vou quiltar daqui pra lá, que aí eu vou usar uma linha verdinha pra combinar. E isso aqui eu não vou quiltar, pra dar, olha aqui, ó. Vai ficar que nem essa, tá quiltado aqui, mas essa tira não tá quiltada. Depois de quiltar, que eu vou passar uma costurinha aqui prendendo ela. Aqui eu quiltei, então, do jeito que a gente, né, falou antes. Aí esse tecidinho do meio, ele vai ficar assim, tá? Erguido. Eu fiz o quilt por baixo dele. Eu vou virar ele e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra prender. Eu não vou deixar ele solto assim. Vou virar, vou passar uma costurinha aqui. Esse aqui vai ser a frente da minha capa, ó. Depois, quando a gente finalizar, ela vai ficar assim. Então, vai ficar um tecido aqui, essa listrinha aqui e o outro tecido aqui. Eu vou fazer nessa aqui só uns detalhezinhos aqui de bordado livre, pra ela não ficar só assim, tá? Como eu vou deixar depois ela vender a pronta entrega, então vou fazer só uns detalhezinhos aqui de bordado, e aí a gente já volta pra dar continuidade no restante da montagem, tá? Pra finalizar ela. Então aqui a parte da frente eu já costurei, essa costurinha aqui, já fiz o meu bordado, agora a gente vai dar continuidade, e eu refilei, tá? Então, eu tirei o excesso, ela ficou com 24 centímetros, aqui, ó, 24 centímetros
por 34 centímetros, um retângulo. Ó, tá quiltada na manta R2. Eu vou precisar de uma parte pro forro, que vai ter 24 por 34 também, tá? Que vai ficar aqui. Eu vou precisar de 2 pedaços, deixa eu abrir aqui, que ele vai ter 24 de altura por 28, que aí eu vou dobrar ao meio, esse que eu já dobrei, já passei, e aí ele vai ficar com 14 por 24, dobradinho ao meio aqui. Vai ser um para cada lado, né? Ó, que vai ser o meu bolso, onde eu vou encaixar, minha aba onde eu vou encaixar a capa. Aqui, nesse caso, eu tô usando uma telinha de filó, tá? Nessa outra aqui, eu usei plástico cristal. Só que agora, como eu tô sem o plástico cristal, eu vou usar uma telinha de filó. Mas pode ser tanto o plástico cristal quanto uma tela vôlei, o que tu tiver, tá? Ele vai ser 2 partes de 10 centímetros de largura por 24 de altura também, que vai uma em cada ladinho aqui, ó. E aí o viés para dar esse acabamento aqui do bolsinho, que nesse caso aqui tá com plástico cristal, é 2 pedaços de 4 por 24. Eu fiz com 26 aqui para sobrar um pouquinho e eu vou refilar. Então eu cortei 2 pedacinhos de 4 por 26, mas ele tem que ter a mesma altura que é 24 centímetros. Então a gente vai para a máquina para fazer toda essa junção dessas partes aqui, colocar o zíper, depois o viés e aí já dá o acabamento na nossa capa de caderneta. Essa minha, ó, vou montar, ela vai ficar assim. Olha que bonitinho, né? Fica o bordadinho simples, delicado, mas já dá. Ela prontinha, vai ficar bem linda. Vamos pra máquina, então. Na máquina, então, pela primeira vez eu vou fazer o passo a passo na Jack, mas é porque eu acho que dá pra ver melhor, tá? Mas as peças que eu vou ensinar vai continuar dando pra fazer na máquina doméstica também, tá? Normal, como sempre foi. Então eu vou pegar, que aqui eu tô usando um filó, tá? Gosto muito de usar filó, volta e meia eu uso filó nas minhas peças. Então eu gosto dessa telinha, mas pode ser tela vôlei ou pode ser plástico cristal. Eu vou colocar o viés para fazer a aplicação numa das laterais. Então, ó, eu passei uma costurinha reta de um lado, vou virar ele para um lado para cima da costura que eu fiz. E aqui viro até encontrar a outra ponta e viro por cima para cobrir a costura. E aí eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha para fazer o meu acabamento. Ó, vai ficar assim. E eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Que aí eu vou colocar aqui um bolso desse lado e um bolso desse outro lado. Então, eu vou fazer o acabamento do viés aqui na outra também. Ó, aqui desse lado, eu coloquei a minha etiquetinha aqui embaixo porque eu uso a etiqueta na parte de dentro. Então, já coloquei aqui quando eu fui virar e costurar o viés, já encaixei a minha etiquetinha aqui pra dar o acabamento. Agora, eu vou só trocar a linha, né, que essa não vou usar marrom, vou usar a verdinha de novo. E aí, eu vou primeiro passar uma costura de segurança toda a volta, prendendo o forro nessa parte que tá quiltada com a manta, que é a parte externa. Bom, aqui a explicação inicial perdeu, tá? Então, mas eu fiz aquela costura prendendo o forro toda a volta, depois eu posicionei esse forro de tecido. Fiz uma costurinha aqui de acabamento que tá com muito da mesma cor do tecido, porque eu vou vender essa capa, tá, gente? Então, não tem como fazer uma linha contrastante. Mas aqui é bem opcional, né? Posso fazer uma costurinha aqui na beiradinha só de acabamento, se não fizer também não tem problema. Posicionei o tecido, o bolso, então, esse bolso aqui de dentro, ó, que fica tecido, a parte externa do tecido pros dois lados, que é a dobra que a gente tinha feito. E posicionei meu bolsinho aqui, que vai, no meu caso, é um filó, mas pode ser um plástico, pode ser uma tela vôlei, pode ser o que vocês quiserem aqui nesse bolsinho. Nessa versão da capa de caderneta, esse bolsinho interno não vai ter zíper nem nada, porque ela vai ter zíper na volta, então vai ficar tudo fechadinho aqui dentro, não tem esse problema. Depois a gente vai fazer uma outra versão
E aí a gente vai fazer também com zíper dentro, uma versão sem zíper na volta, para quem preferir. Então tá, então olha, eu só vou refilar aqui, ó, que ficou as pontinhas, né, para fora. Eu vou refilar, deixar tudo certinho, pra gente vir e colocar o zíper. Eu tô usando aqui o zíper de metro. Tem 1,25 m esse pedaço aqui, 1,25 m. E é só uma das laterais, então 1,25 m de zíper dá para 2 capas, porque a gente divide e ele usa só uma das laterais, tá? Eu vou marcar aqui o meio, vou dobrar e vou marcar aqui o meio. Eu vou marcar esse meio com uma caneta fantasminha, tá? Que depois ela sai. Desse meio para um dos lados, eu vou marcar 1,5 cm para cada lado. Ó, então vou marcar aqui 1,5 cm para cá e 1,5 cm para cá. Vai ficar de um risquinho para o outro 3 centímetros de largura. Né? Então do meio, marco o meio, 1,5 cm para lá e 1,5 cm para cá. Vai ficar assim, ó, marcaçãozinha, tá? O que eu vou fazer? Com o dentinho pra cima, eu vou pegar o meu zíper e eu vou uns 4 dedos assim, ó. Pode ser assim mesmo, tá? Uns 4 dedos. Eu vou marcar aqui também e vou posicionar esse risco do meu zíper com esse risco desse lado aqui e vou segurar. Ó. E aí eu vou prender o zíper vou prender primeiro com meus prendedores de costura, quem quiser prender com alfinete. E aí aqui, ó, na pontinha aqui, eu vou fazer uma curvinha que seja natural pro zíper. Eu não tenho uma medida certa aqui, ó. Deixa eu posicionar de um jeito que dê pra ver bem, tá? Então, eu vou só fazer a curva de uma maneira que fique natural pro próprio zíper. Que é mais fácil quando a gente tá sem se preocupar com o ângulo, né? Mas eu vou fazer uma curvinha que ele fique assim, ó, que na hora de passar a máquina fique natural para eu poder costurar, ó, sem enrugar. Então, vou fazer essa curvinha aqui natural, tá? Vai ver que vai ficar uma curva que o zíper vai se acomodar direitinho. E aí, eu vou fazer isso toda a volta. Vou primeiro prender meu zíper aqui. Vou prender ele para lá no final mostrar depois onde eu vou parar lá que eu vou costurar, tá? Bom, aqui, então, a minha primeira marcação eu encontrei aqui. Agora eu vou vir com o meu zíper e vou fazer uma marcação no zíper aqui nesse segundo. Ó, então, aqui tá o do meio. Fiz uma marcação no zíper aqui, nessa ponta, e uma marcação no zíper aqui nessa ponta. Por quê? Eu vou costurar o meu zíper começando, ó, vou costurar meu zíper. Vou passar uma costura bem na beiradinha mesmo, só pra prender também esse zíper no lugar. Começando dessa marcação, faço toda a volta e paro aqui nessa marcação. Daí fica esses 3 centímetros aqui do meio aberto, tá? Não vai ficar costurado, porque isso aqui depois a gente vai fazer colocar o cursor ali e fazer o acabamento. Então, agora eu vou levar pra máquina de costura. Na industrial, eu não preciso trocar o calcador. Aqui, se tu estiver fazendo na doméstica, já troca pro calcador de zíper, mas não faz a costura com pé de máquina. Faz bem na beiradinha mesmo, para depois essa costura não aparecer quando tu estiver colocando o viés. Ó, então lembra, eu vou começar aqui nessa marcação que eu fiz e vou fazer uma costura toda a volta bem na beiradinha. Aqui, ó, aqui na curvinha, eu vou acomodar meu zíper, ó, né, na curva que eu preciso fazer para deixar ele arredondadinho. Eu vou vir Opa! Eu vou vir costurando devagarinho, ó, e vou fazendo a curva
conforme o zíper vai acomodando na curva aqui. Eu não preciso nem dar pique, nada, tá? Vai ser uma curva natural pro zíper. E aí eu vou só arrumando aqui. E eu continuo. E vou fazer isso toda a volta. Tá vendo que eu tô passando uma costura bem na beiradinha, ó. Lá na beiradinha, só pra segurar mesmo. Então, vou segurar esse zíper toda a volta. E lá no final eu vou costurar só até aquela outra marcação que a gente fez lá também, tá bem? Aqui, ó, o que que eu fiz, tá? A minha marcação tava aqui, só que meu zíper deu uma corridinha na hora que eu tava costurando e ele não fechava mais. Então, eu vim aqui, marquei onde terminava, porque eu vi que ele tinha corrido um pouquinho pra frente e fiz, porque aqui tem que ficar com 3 centímetros, tá? Essa abertura aqui tem que ficar com 3 centímetros, que é por onde a gente vai colocar o zíper lá pra dentro. Então, se eu tivesse vindo até essa marcação, ele ia ficar quase 1 centímetro mais pra dentro. Então, eu corrigi isso aqui, porque aqui nas curvinhas, provavelmente na hora de costurar, o zíper deu uma corridinha, se ajeitou no lugar. Então, só observar isso aqui, se acontecer com vocês também, corrige aí. Eu vou... Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou colocar pra cima, ó. Desse jeito aqui, ó. Peguei aqui o zíper, vou virar pra cima e vou colocar um alfinete. Peraí, vou pegar aqui o alfinete. Vou prender ele aqui com o alfinete. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou prender com o alfinete também. Que agora a gente vai colocar o viés. Vou fazer o acabamento do viés aqui. E aí, pra não prender nessa parte aqui... Pra gente colocar o cursor, depois a gente puxa, dá uma puxadinha aqui pra cima pra colocar o viés. Vou explicar do viés, porque eu vi que não gravou. Gente, eu abro assim um dos ladinhos do viés e eu dobro, fica um triângulo assim, tá? O início dele. E eu posiciono, eu vejo qual é a parte de trás da capa de caderneta. Então, na parte de trás, embaixo, eu posiciono ele como tá aqui, ó. Posiciono assim com esse triângulo. Porque daí eu vou passar uma costura toda a volta. Eu vou simular aqui como se ele não tivesse aberto até a curvinha ali, tá? Porque daí eu vou posicionar ele aqui, vou passar a costura. E aí eu vou vir costurando. Ó, aqui tá o zíper, né, que a gente tinha deixado pra cima. Eu vou passar reto a costura aqui também. E eu tinha explicado antes que esse cantinho aqui, ó, vai estar uma ponta, então tu arredonda ele no mesmo formato que ficou o zíper. Então, tu tira aquelas pontinhas, as pontinhas assim, ó, recorta elas fora, tá? E aí, tu vem aqui, ó, aqui tu vai posicionar, vai segurar o dentinho aqui junto com o viés, e aí tu vai vir com a tua costura e vai, né, costurar aqui na curva, levantando, virando. E aí, tu vai fazer isso, ó, toda a volta. Então, a caninha já tá costurada. Eu fiz isso de novo só pra mostrar pra vocês. E aqui no final, ó, eu vou passar um pouquinho por cima desse meu início. Passar um pouquinho, deixar passar um pouquinho. E vou cortar o viés. Daí, eu vou vir aqui e vou terminar essa costura. Ó. Então, aqui, ó, vou passar reto só pra fazer o acabamento. Esse barulho que dá é quando eu levanto o pezinho da máquina, daí ela, quem tem a máquina sabe, né? Mas quem não tem, pode estranhar esse barulho. Então, ó, passou, vai ficar desse jeito aqui, ó. Que quando eu virar, eu vou virar todo o meu viés lá pro outro lado. Então, aqui, ó, vou virar todo o meu viés pro outro lado, pro lado de fora.
E aqui eu vou só virar ele pra cobrir a costura que a gente fez. Ó, então ele vai cobrir a costura desse jeito e eu vou passar uma costura, ó, deixa eu só segurar aqui. Aqui, ó, tá dando pra ver? Ele vai cobrir aquela costura de baixo e eu vou passar uma costura agora segurando ele toda a volta no lugar. Então, agora é só passar essa costura no meu viés toda a volta. E depois a gente já vai colocar o cursor, fazer o acabamento aqui na pontinha do zíper. E a nossa capa vai estar prontinha, tá? Então, vou fazer essa costura do viés. Quem não tiver muita prática e quiser já dobrar o viés antes e prender toda a volta com o prendedor de costura, pode fazer isso, tá? E na hora que estiver passando essa costura de acabamento, tem que cuidar para não costurar a parte do dentinho do zíper aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó, então tá todo costuradinho o viés, na frente, atrás. Agora a gente vai colocar o zíper. Então, por que que o zíper realmente fica com a abertura para a parte de baixo? Porque agora a gente vai colocar o cursor aqui e quando a gente puxar, ele vai estar fechando para a parte de cima. Então, vou pegar o cursor aqui pra gente colocar. Então, agora eu tenho o cursor, eu vou alinhar aqui as duas pontinhas do zíper, só para ficar mais fácil de colocar. Então, eu alinho elas. E aí, numa delas eu faço um dentinho, então eu tiro aqui sei lá, 1 centímetro de dentinho do zíper. Faço assim, ó, tá? E aí, eu vou encaixar o cursor aqui. E aí, eu encaixo o dentinho aqui do outro lado. E aí, aqui, gente, eu preciso, ó, vou segurar as duas pontas e puxar, opa! Vamos lá de novo. Coloco o cursor, encaixo o dentinho. E aqui é assim mesmo, meu povo. Segura as duas pontas, encaixou. Encaixou, eu preciso fechar. Ó, vou fechando pra ver se ela não fica torta. Ó, tá vendo que ela tá torta? Dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Não pode ficar torta assim, tem que voltar e colocar o zíper de novo até eu acertar, dele encaixar o dentinho direitinho e a capinha fechar sem ficar torta, tá vendo essa? Essa não tá torta, ó, ela tá certinho, bonitinho. Quando o meu zíper fecha aqui, ó, ela não fica torta que nem ficou aquela outra, ela fica toda certinha. A gente precisa acertar o cursor aqui até ela ficar toda certinha. Ó, finalmente ela ficou agora certinha. Então, agora, né, que ela tá certinha, meu cursor tá fechando ali, ela não tá toda torta. Eu vou alinhar essa parte aqui e vou fazer um acabamento aqui. Vou pegar o pedacinho do tecido verde, porque o meu zíper é verde, já vou aproveitar o mesmo tecido, mesma cor. Aqui eu não tenho muito um critério de tamanho, tá? De verdade. Deixa eu ver quanto que vai ficar esse quadradinho aqui, pra dizer mais ou menos. 6 por 8, mais ou menos, tá? Então, aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, na parte de baixo, tanto faz, tá? Mas eu vou envolver aqui meu zíper, ó. E eu vou passar uma costura aqui, mais ou menos 1 centímetro, tá? Eu vou passar essa costura e já volto. Ó, feita essa costura,
Vou desvirar. E aqui, ó, eu viro uma vez aqui. E viro outra vez. E vou passar uma costurinha aqui, toda a volta do retângulo. Ó, daí agora eu vou passar uma costurinha que vai vir aqui. Vou fazer toda a volta, vou costurar esse quadradinho aqui pra dar esse acabamento. Eu faço desse jeito, mas se tu souber outro jeito de fazer aí pra dar um acabamento no zíper, faz do teu jeito, tá? Aí eu vou abrir e eu vou pegar, eu uso uma pinça. Vou pegar essa ponta e vou empurrar aqui pra dentro por esse espacinho de 3 centímetros que a gente deixou. E aí vai ficar assim. Depois, ó, então aqui encaixa a caderneta igual tá aqui, ó. Coloco eu até vou tirar aqui, ó, pra mostrar encaixando na nossa. Bom, mas coloca uma das pontas dela aqui, ó. Coloca uma das capas de um lado. Essa aqui é a do meu filho, né? Ela já tá bem usadinha, de tanto eu ficar trocando de uma capa pra outra. Ó. Aí fica a caderneta aqui tem bolsinho pra colocar, deixa eu ver, tem o cartão dele aqui, ó. Bolsinho pra colocar alguma coisa. Aí não interfere, tu viu que no filó também fica bom, ó. Tanto no filó quanto no plástico. Cadê? Aqui. Mesma coisa, tá? Então aí fecha. Só vamos puxar aqui que vai ser a primeira vez que a gente vai fechar. Pra não ficar... E depois que ela tiver lá pra dentro já... Isso aqui não vai ficar mexendo, só acomoda direitinho, prontinho, ó. Prontinha a nossa capa de caderneta, a minha tá só com esse detalhe. Essa aqui eu fiz com aplique, que eu tô usando pro meu filho. Eu coloco a minha etiqueta na parte de dentro, mas se quiser colocar aqui atrás, se quiser, enfim. Eu fiz com essa listra, mas se quiser fazer com qualquer outro tipo de combinação aqui do teu tecido, quer fazer um bordado, aí aqui é bem livre, né? E aqui eu coloquei a etiqueta aqui dentro, mas enfim, espero que tu faça, venda muito, me posta lá no Instagram e me marca pra eu ver, compartilha esse vídeo nos grupos de costura que tu participa e vamos juntas!